Hoje, a ideia desse vídeo é desacelerar. É, tá todo mundo correndo pra caralho, mas senta aqui comigo no banco desse carro velho aqui e vamos dar um rolê por Los Santos, trocando uma ideia que vai na contramão, na contratendência de tudo que o povo tá falando, de tudo que o povo tá fazendo. Imagina que enquanto tá todo mundo pedindo mais pressa, enquanto tá todo mundo numa baita corrida, buscando comprar coisas e trabalhar para comprar coisas, trabalhar para farmar um dinheiro, para pagar a gasolina para ir trabalhar, para farmar mais dinheiro, para comprar mais coisas que muitas das vezes até mesmo não são necessárias para o seu desenvolvimento, não são as coisas que você quer comprar. Hoje a gente veio com esse vídeo trazer para você a proposta de respirar fundo e se conectar com aquilo que você realmente quer. Então vem comigo para esse rolê em Los Santos. Certo, estamos caminhando numa sociedade aonde tudo tá ficando cada vez mais rápido, tudo tá ficando cada vez mais imediato. Esses dias eu vi um Reels no Instagram que tava assim, quando as coisas ainda tinham graça. E tinha alguns itens ali que faziam alusão a coisas antigas. Lembra aquele bebedouro de barro que tinha na casa da tua avó? Lembra aquela cortina bonita assim com detalhes de renda que foi substituída pelo minimalista? Lembra aquela porta de madeira, aquele chão vermelho que se passava cera para que ele ficasse da mesma forma que estava antes, porque eu não via diferença? Sabe, os pequenos detalhes caprichados que estão passando batido, que estão substituídos pelo minimalismo, tudo isso é efeito dessa nova onda, que também não é tão nova assim, de consumir a informação cada vez mais rápido. E aí é que tá, né? Porque que informação você consome rápido? Vem comigo, pensa. Você tá ali, scrollando um monte de asneira ali, 15 segundos de informação, filho. Não é informação pra nada. E as pessoas estão cada vez mais desinformadas, achando que estão cada vez mais informadas. Porque quanto mais elas consomem, mais assunto tem na cabeça. Então elas acham que elas estão apavorando com esse tanto de merda na mente, né? Ao invés de se aprofundar em pequenos conteúdos. E aí é que tá, isso daí fode o cérebro de uma forma que você nem imagina, ou talvez até tenha uma leve percepção acerca do assunto. Porque funciona assim, temos caminhos neurais de recompensas, certo? E não vou me aprofundar em termos, mas basicamente é aquela tal da dopamina, que todo mundo tem falado tanto. E você, caso já tenha consumido algum desses conteúdos de 15 segundos, pode ter escutado alguma coisa acerca disso também. O que isso significa? Dopamina é um neurotransmissor correlacionado à sensação de recompensa. Você libera dopamina antes de atingir um objetivo e depois também, mas ela está diretamente correlacionada com a recompensa que você tem quando você está fazendo algo. E imagina que tem um cara que trabalha com isso, tem um neurocientista por trás de todo o algoritmo. Quando você tá scrollando, sempre vem alguma coisa que não faz sentido, que você fala assim, porra, isso daqui não gosto, porra, não. Pra em seguida vir uma coisa muito foda. É sempre assim, por quê? Teve um experimento feito com ratos de laboratório, aonde o rato apertava um botão, descia um suco de laranja pro rato, e o rato se alimentava com aquilo. E o rato apertava o botão e descia o suco de laranja. E eles estavam monitorando o cérebro do rato nesse processo. E foi percebido que se toda vez que o rato apertasse o botão, descia o suco de laranja, a dopamina dele diminuía cada vez mais e cada vez mais. Dali pra frente, o que eles passaram a fazer? Em alguns momentos que o rato apertava o botão, não descia suco de laranja. Dali o cérebro do rato virou uma festa de dopamina, meu amigo. Por quê?
ele tava esperando que fosse descer o suco e não descia. Ele falava, porra, meu suco. Então eu vou apertar 500 vezes pra ver. E porra, não desceu o meu suco. Aí quando ele apertava e descia, aí, você é esse rato. Eu sou esse rato. Nós somos esse rato. Scrollando ali nas redes sociais. E quando aparece algum conteúdo que nosso cérebro se considera levemente motivado ao estar acessando ele, o que acontece? Libera a tal da dopamina que eu havia dito. E nos sentimos bem com aquilo. Isso daí é uma prisão, filho. Porque quando você menos imagina, você vai estar ali horas e horas enchendo seu cérebro de dopamina. E imagina que os caminhos neurais que fortalecem isso já estão todos prejudicados. Porque você vai estar alimentando cada vez mais reforçadores de que você deve consumir conteúdo de 15 segundos. Quando eu digo reforçadores, para não ficar nada assim muito técnico, eu estou dizendo de qualquer coisa que vá nutrir a tua mente de que aquilo que você está fazendo é positivo. E nada mais é do que você reforçar um comportamento que está te fodendo a longo prazo. Isso é um reforçador. E agora vamos ser franco. Qual o conteúdo que tu consome? Tu consome alguma coisa positiva? Tu consome alguma coisa que faz a tua mente relaxar pelo menos por um instante? Ou você consome apenas um conteúdo raso, de pessoas rasas, de gente que herdou algum dinheiro de alguma fonte que você não faz ideia, e estão vendendo algum curso que vende alguma coisa que você não faz ideia, te ensinando a ter uma Ferrari? Filho, para e pensa. Se essa pessoa não enganasse pessoas como você, certamente essa pessoa não estaria de Ferrari. Entende? E eu não tô falando de todos os aplicadores de curso, de todos os coaches. Não tô falando disso. O que eu tô falando é que o buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Se ganhar dinheiro fosse fácil, todo mundo estaria milionário. Pensa, não é por aí o caminho. Mas você tá tão pressionado vendo aquela criança de 15 anos andando de Porsche e falando sobre finanças em algum podcast, que você fala assim, porra, o que eu tô fazendo da minha vida? Você tá tão pressionado assistindo os vídeos do Thiago Nigro que você fica assim, porra, o que eu tô fazendo da minha vida? E assim, você não para. Você não desacelera, você não se desconecta por um instante qualquer. E quando você fala assim, porra, agora eu tenho um tempo de folga, agora eu tenho um tempo de descanso entre trabalhar em um dia e trabalhar mais no outro. Nesse tempo de descanso eu vou fazer algo que me conforta. O que você faz? Você abre o Instagram e você fica scrollando, alimentando cada vez mais esses reforçadores. Eu sei. Sabe por que eu sei? Porque eu já tive nessa armadilha, todo mundo cai nessa armadilha. Mas vem comigo para um segredo. Tua falta de propósito, tua ansiedade, até mesmo a tua depressão, tudo isso vem disso. E agora eu tô sendo generalista pra caralho, né? Não somente disso, mas a maior parte das pessoas que passam por esse processo de falta de propósito estão presas dentro dessas armadilhas de comparação. E se eu te dissesse que não precisa se comparar com ninguém? Na verdade, você nem deve se comparar com ninguém. E se eu te dissesse que quando você está assistindo esse vídeo do Thiago Nigro, por exemplo, e está pensando, porra, o que eu estou fazendo da vida? Quando você está consumindo o conteúdo de algum digital influencer que vende curso e está pensando, porra, eu devia estar fazendo alguma coisa, eu devia estar indo para algum lugar, eu não sei o que fazer. Apenas relaxe, respire, pegue o seu tempo. Se você quer fazer alguma coisa, apenas comece. Mas quando eu falo isso, é mais simples do que eu posso mensurar para você ter uma ideia. Eu quero trabalhar com investimento, eu quero ser o novo Thiago Nigro, eu quero ter dinheiro, eu quero meus milhões. Começa, mas não começa pensando assim, eu tenho que juntar 1 milhão, não sei. Começa com um pouquinho ali. Começa. Junta 10 reais, junta 100 reais.
consome conteúdo do primo pobre e não do primo rico. E não tô fazendo nenhuma apologia a nada, nem nada do tipo. Mas eu tô dizendo que, sem vender propaganda pra qualquer influencer, desacelera, começa do pouco. Independente daquilo que você consuma. Os dois são excelentes, tanto o Thiago Negro quanto o Primo Pobre. Mas, o que eu quero dizer? Desacelera, vai devagarinho. 1%, porra. 1% a cada dia. Não é muito, ou é? Se você melhora 1% do dia de ontem no dia de hoje, já basta, filho. Já basta. Você tá competindo com quem? Olha ao seu redor. Olha pra si mesmo. Quem que tá te botando tanta pressão? É você mesmo. E eu tenho um segredo que eu descobri há muito tempo atrás. Eu tava vivendo nessa mesma onda de botar pressão pra tudo. Pra tudo. Porra, pra onde eu vou, aonde eu tô, o que eu tenho que fazer da vida. E eu percebi que eu tava pressionando uma pessoa que mora dentro de mim. Que sou eu mesmo. E você pressionando essa pessoa vai ficar cada vez mais irritante, cada vez mais desinteressante. E o teu amor próprio vai ser zoado cada vez mais. E eu tenho um segredo pra você, que é o que eu descobri. A gente vive com essa pessoa. Imagina essa pessoa parada na tua frente. É a pessoa que você vai viver a vida inteira. A única, inclusive, que você vai viver a vida inteira. É você mesmo. Se você tem um diálogo ruim com essa pessoa, vai ser insuportável viver consigo mesmo. Então, cada vez mais, você vai se sentir desconexo. Mas essa desconexão é com você mesmo, não é com outras pessoas, não é com nada nem ninguém. Não é que você precisa farmar tanta grana assim. É que você não consegue ouvir a própria voz sem se sentir pressionado, entende? E a única voz que você escuta o tempo inteiro quando você fala é a tua. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que se você melhorar 1% a cada dia, passados 100 dias, e é muito pouco, passados 100 dias, você vai notar que você melhorou 100% desde o dia em que começou. E é simples assim, é matemática básica, mas o pouco gera o muito. Então começa pelo pouco. Não pensa no muito. Não é a hora. Se você está sentindo essa falta de propósito, se você não sabe para onde vai, talvez seja o momento de você parar e olhar para si mesmo. E falar assim, por que eu tô sentindo isso? O que eu tô fazendo? O que eu tô consumindo? O que eu tanto assisto? O que eu me alimento? Daí você vai perceber que você está se alimentando de comida de mentira, você vai perceber que você está consumindo um conteúdo de mentira, e você vai perceber que você está se distanciando cada vez mais da única pessoa que realmente importa nas suas decisões e nos seus caminhos de vida, que é você mesmo. E você vai estar notando isso de uma forma cada vez mais visceral, caso você desacelere. Então medita, entre em contato com você. Respira fundo, filho. Você não tá numa corrida. E a vida vai muito mais além do que você tá numa guerra. Não, mas eu tô estudando para um concurso público, eu tô estudando para qualquer coisa. Filho, você só compete com você mesmo. É uma corrida? Deixa que corram. Faz o seu, melhora a cada dia mais 1%. Simples assim. Bom, eu já vou ficando por aqui. O vídeo de hoje é sobre isso. Esse é o conteúdo que eu quis trazer pra você, porque a falta de propósito pega todo mundo, não adianta. Ainda mais nessa sociedade que a gente vive. E E se eu pudesse resumir esse vídeo a uma única palavra, a palavra seria desacelera. Simples assim. É isso, galera, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, curtiu esse conteúdo, esse papo reto, não esquece de deixar seu like, não esquece de curtir, se inscrever e comentar, porque isso é muito importante para o algoritmo do YouTube entender que isso daqui ainda faz sentido para alguém em algum lugar do mundo. É isso, falou, tchau!